Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Vamos para mais uma super aula. Uma aula que nós vamos tratar agora sobre o decreto 43.683, um decreto estadual, um decreto de Minas Gerais. Meus amigos, minhas amigas, esse é um decreto regulamentador, de uma lei. Qual que é a lei, gente? É a lei 14.170. Então, já começando a aula, sem muitas delongas, né? Vamos lá. Aula, decreto 43.683. Este decreto tem uma missão, esse decreto tem um objetivo. Qual que é a missão, o objetivo desse decreto? É regulamentar, detalhar uma lei. Qual que é a lei? A Lei 14.170. E a Lei 14.170, ele trata de quê? Da imposição de sanções, ok? Nós vimos na lei que são 7 tipos de sanções. A pessoa jurídica que atentar contra ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude de orientação sexual. Nós já estudamos essa lei 14.170, agora chegou a hora do seu decreto regulamentador, isso aqui. Fazendo uma análise de linhas gerais. Gente, claro, o decreto vem reafirmar tudo aquilo que trouxe a lei 14.170 e acrescentar mais algumas coisas. Por exemplo, em termos brutos, né? A lei 14.170 tem 9 artigos. E o decreto tem 15 artigos, ou seja, deu uma ampliada, né? Tá certo? Se você assistiu a nossa aula da Lei 14.170, eu tenho certeza que você não vai ter dificuldades na aula aqui do decreto 43.683. Vamos lá, artigo 1º do decreto, vamos ler aqui, né? Este decreto estabelece o procedimento administrativo para a apuração e punição de toda manifestação de discriminação, coação e atentado contra os direitos da pessoa em razão de sua orientação sexual. Ou seja, o objeto principal do decreto e da lei é uma só. Ele quer o seguinte, apuração, punição de toda manifestação de discriminação, coação, atentado contra os direitos da pessoa em razão de sua orientação sexual. Bacana, né? Aí vem o artigo 2º. O artigo 2º do decreto é o mesmo do artigo 2º da lei. O que trata o artigo 2º? Vai definir 6 hipóteses, tá? 6 casos, 6 situações, tá? Que pode ocorrer um ato de discriminação da orientação sexual. Vamos lá. O caput do artigo 2º. Para os efeitos desse decreto, considera-se discriminação, coação e atentado contra os direitos da pessoa os seguintes atos, desde que comprovado praticados em razão da sua orientação da vítima, né? 1. Constrangimento de ordem física, psicológica ou moral. Então, a primeira hipótese é essa, constrangimento de ordem física, psicológica e moral. Segunda hipótese, proibição de ingresso ou permanência em logradouro, público, estabelecimento público ou estabelecimento aberto ao público, inclusive de propriedade privada. Proibição de ingresso. Professor, mesmo exemplo da aula da 14.170 da lei. Você tem uma boate, tá? Fulano de tal foi proibido de adentrar na boate. Ferrou. Né? Mas por que ele foi proibido? Porque, professor, ele é homem e se veste de mulher. Rapaz, então essa atitude de proibir a entrada do sujeito lá é o quê? Se caracteriza, atentados contra o direito da pessoa, né? Por atos, né, de orientação sexual. Proibiu o ingresso ou permanência do logradouro público. Então, ou seja, já houve o quê? Um caso concreto aqui desses 6 casos. Tá? Professor, o que você fala? Cara, concurso público é o seguinte. Concurso público, pode perceber, pode reparar, o professor tem 23 anos aí de concurso público, profissional nesse sentido. Toda vez que você tem um artigo com vários incisos, o examinador adora, principalmente os examinadores aí de múltipla escolha, né? 3. Preterição ou tratamento diferenciado em logradouro público, estabelecimento público ou estabelecimento aberto ao público, inclusive de propriedade. O que é isso, tratamento diferenciado? O cara entrou lá, né?
olha, você aí que é homem vestido de mulher, você vai ficar lá no fundo, lá no escondidinho, na última carteira, na última fileira, né? É o quê? Discriminação, dançou, né? 5. Coibição de manifestação de afeto em logradouro público, estabelecimento público ou estabelecimento aberto ao público, inclusive de propriedade de ente privado. Ok? 5. Impedimento, preterição ou tratamento diferenciado nas relações que envolvam aquisição, alocação, arrendamento ou empréstimo, né, de bem imóvel ou imóvel para qualquer finalidade. E, finalmente, nós temos aí, se ocorrer a demissão, punição, impedimento de acesso, né, preterição, tratamento diferenciado das relações que envolvam acesso ao emprego e exercício de atividades. Vale bem ressaltar o seguinte, que essa legislação, tanto o decreto quanto a lei, visa impor sanções não à pessoa física, mas às empresas, tá certo? Às organizações, tanto público quanto privado, tá certo? Tá certo? Então, ocorreu um negócio desse aqui, tá? O estabelecimento lá proibiu a entrada do cara com brinquinho, não sei o quê, discriminação. Cara, provou. Tal. A punição não é para o agente que proibiu. A punição é para a pessoa jurídica. O agente, a conduta pessoal do indivíduo vai ser julgado lá na justiça comum. Vai ser uma ação penal contra a discriminação. Tá certo? Contra a discriminação. Fechou aqui? Professor, o cara lá, o estabelecimento, a empresa, proibiu a entrada do cara. E agora? Agora, ele pode ser punida. Né? E os casos de punição são 7. Os casos de punição estão previstos no artigo 3º. O artigo 2º e o artigo 3º são potenciais questões de prova. Cara. Então, atenção máxima. Inclusive, a gente vai ler o artigo 3º um pouquinho lá, vamos repetir de novo lá na frente, a gente vai precisar dele. Vamos lá. A pessoa jurídica de direito privado, que, por ação, pessoa jurídica, então a punição não é para a pessoa física, pegadinha de prova. Tá? Primeiro, porque a pessoa física vai ser julgada pelo Poder Judiciário, aqui é pelo Poder Executivo. Tá? Pessoa jurídica de direito privado que, por ação de seu proprietário, preposto ou empregado, no efetivo do exercício de suas atividades profissionais, praticar ato previsto no artigo 2º, fica sujeito a. Artigo 2º são as 6 hipóteses. Primeiro, advertência. Segundo, multa de R$ 1.000 a R$ 50.000 reajustado, correção monetária de acordo com a Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado. Terceiro, preste atenção, suspensão do funcionamento do estabelecimento de 1 a 7 dias. Isso aqui é importante. Lá na lei, parava aqui, ponto e vírgula. No decreto, definiu-se o prazo para a suspensão do funcionamento do estabelecimento, de 1 a 7 dias. Atenção, dá para confundir. Nós temos a suspensão e nós temos aí a interdição do estabelecimento, de 8 a 30 dias. Então, de 1 a 7 é a suspensão e de 8 a 30 é a interdição. De 8 a 30 também foi acrescentado pelo decreto regulamentador, definiu limites para a aplicação da lei. Né? A imposição número 5 é inabilitação para acesso ao crédito estadual. Tá certo? A empresa, o estabelecimento está pleiteando lá o empréstimo no Banco Estadual, já fica impedido aí, pode ter uma punição de impedimento. Rescisão do contrato firmado com órgão ou entidade da administração pública, ou seja, ele fica proibido de contratar com a administração pública uma vez aí ele punido por uma dessas sanções. Tá? Inabilidade para concessão de isenção, remissão, anistia ou qualquer outro benefício de natureza tributária, ou seja, o cara aí não tem direito a acesso aí, pode não ter direito a acesso às isenções fiscais. Fechou? Então, aqui são as punições. Agora, vamos detalhar essas punições aí, as sanções previstas. Primeiro, parágrafo 1º, vai destinar o seguinte, o parágrafo 1º vai destinar aquele recurso que é da multa de 1.000 a 50.000, vai destinar para quem? Para o Fundo de Promoção dos Direitos Humanos, até que seja criado o centro de referência que trata o artigo 6º da Lei 14.170. Então, esse centro de referência, eu procurei esse centro de referência, a criação, não consegui encontrar esse centro de referência. Se vocês estiverem assistindo, vocês encontrarem aí qual que é o centro de referência, eu peço que encaminhe para a gente, para o meu e-mail, para fazer uma retificação aí nessa aula.
Quanto no CRIU Centro, vai para o Fundo de Promoção dos Direitos Humanos. Parágrafo 2º. Nos casos em que, pela natureza do serviço prestado pelo estabelecimento, não for conveniente ao interesse público a aplicação das sanções previstas no inciso 3 e 4. Inciso 3 é a suspensão, inciso 4 é a suspensão, né? A multa estabelecida será aplicada em dobro a cada ocorrência. O que acontece aqui? Vamos supor, o transporte coletivo, o motorista não deixou o cara, que é um homem vestido de mulher, deixou, por exemplo. Advertência, multa, tal. Aí é o seguinte, não é interesse público parar esse serviço, é? Não. Então, o que acontece? Ó, o parágrafo 2º, porque isso vai prejudicar a coletividade. Nos casos em que, pela natureza do serviço prestado pelo estabelecimento, não for conveniente ao interesse público a aplicação das sanções previstas. 3, suspensão de 1 a 7 dias. 4, interdição de 8 a 30 dias. A multa estabelecida será aplicada em dobro. Tá? Então, você não aplica o item 3 e o item 4, mas você aplica a multa em dobro para o estabelecimento, né? Vai doer no bolso, né? Parágrafo 3º. Quando a infração estiver associada a atos de violências ou outras formas de discriminação ou preconceito, como as baseadas em raça, cor da pele, deficiência física, convicção religiosa ou política, condição social ou econômica, não será aplicada a pena de advertência, devendo a punição ser fixada entre as demais sanções previstas no artigo 3º. Ou seja, aqui é uma agravante, né? Além dos atos contra orientação sexual, houve lá mais um crime de discriminação de cor, de pele, raça ou cor de pele. Ou seja, você retira o item 1, que é a advertência é a mais branda de todas, né? Ele vai ter que ser punido pelas demais, de 2 a 7ª, né? Parágrafo 4º, comigo aqui. As sanções previstas no caput poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade das infrações. Ou seja, o cara pode receber a pena de multa e a pena de suspensão. Pode receber de pena, multa, paga 20 pau, por exemplo, de 1 a 50 mil. Ele recebe a suspensão de 10 dias, tá? Desculpa, de 7 dias, a suspensão máxima de 7 dias. Ele recebe também a inabilitação para receber dinheiro do governo, para créditos estaduais, e inabilitação para concessão aí de incentivos fiscais, né? Ou seja, a empresa se lascou, né? Fechou? Então, ela pode ser cumulativa. Isso cai bastante, cumulativamente, ou seja, são 7, pode ser mais de, pode ser 1, 2, 3, 4, né? Ou todas, né? Dependendo da gravidade. Parágrafo 5º, né? O infrator é assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, né? Ou seja, a empresa lá que está sendo julgada, passando por esse processo administrativo, ela pode se defender. Inclusive, isso vai ao encontro, está em conformidade com um preceito maior, que é o preceito da Constituição Federal, lá no artigo 5º dos direitos individuais e coletivos fundamentais, né? Lá no artigo 5º, no seu Constituição Federal, artigo 5º, inciso 55 diz o seguinte, os litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa como os meios de recursos a elas inerentes. Ok. Aplicando a esse caso aqui, os litigantes em processo administrativo, porque esse processo aqui contra a pessoa jurídica vai ser todo ele tramitado na esfera do Poder Executivo Estadual de Minas Gerais. Então, não é judicial. E claro que, em geral, então isso aí é um princípio básico aí, tá? Individual, direito à ampla defesa e ao contraditório, né? Quarto, a punição aplicada à sua graduação serão fixadas em decisão fundamentada, tendo em vista a gravidade da infração, a sua repercussão social e reincidência do infrator. Cabe explicação, professor? Com certeza. Então, olha só.
Então, lá, a comissão especial que está julgando, né, está aplicando a multa, né? Então, a decisão do conselho, ela tem que ser fundamentada. O que é esse fundamentado? Ó, tem que descrever os fatos, narrar, tem que ter direito à ampla defesa, contraditório, tem que se verificar, tem que ser fundamentada. Tá? E nessa decisão, nessa punição, além de ser fundamentada, ela tem que ter aqui, ó, em vista a gravidade da infração. Ah, professor, foi só uma conversa lá, um bate-boca, uma advertência, tá ok. Não, foi algo mais sério, né? Ó, a sua repercussão social e a residência do infrator, ou seja, esses três elementos, ó, a gravidade da infração, a repercussão social e a reincidência do infrator, serão critérios aí para a comissão especial da CONED, né, que é do Conselho, para proferir essa decisão. Então, ele tem que fundamentar nesses itens aqui, ou seja, o legislador quis trazer parâmetros para a decisão aí da punição. Quinto, muito importante, gente, comigo aqui. Esse decreto é para punir a pessoa física ou a pessoa jurídica? Isso, pessoa jurídica. E a pessoa física? Não é o Poder Executivo. É o quê? O Poder Judiciário. Então, o legislador sabiamente quis amarrar, né? Porque lá no Judicial é muito pior que isso aqui. Ó, sem o término do procedimento administrativo, o órgão competente concluir pela existência da infração, ou seja, o cara pisou na bola. Ele teve aquelas 6 hipóteses lá de incidência de ato discriminatório. E aí? Aí, tá, a comissão fica obrigada, deverá encaminhar cópia aos autos ao Ministério Público Estadual. Por que o Ministério Público Estadual? Porque é o fiscal da lei. O promotor de justiça irá avaliar a conduta do agente, aí a pessoa física, não, isso aqui cabe uma ação penal. Então, vai propor uma denúncia ao Poder Judiciário e ele passa a responder, caso o juiz aceite essa denúncia, o processo criminal. Bacana? Então, ó, então, ele é obrigado a encaminhar para o Ministério Público. Parágrafo único. Os papéis, peças publicitárias, as demais matérias de cunho discriminatório ficarão à disposição das autoridades policiais e judiciárias, sendo encaminhadas se requisitadas. Parágrafo 6º. Né? O parágrafo 6º foi cópia da lei. Tá? Cópia da lei. Qual que é o trabalho, qual que é a missão do parágrafo 6º? Até agora, nós falamos de pessoas jurídicas de direito privado. Agora, nós vamos falar o quê? Pessoa jurídica de direito público. Tá? Então, a administração direta e indireta aí também passa a responder pelos ditames dessa lei. A pessoa jurídica de direito público que, por ação de seu dirigente preposto empregado no efetivo exercício de suas atividades profissionais, praticar algum ato previsto no artigo 2º. Artigo 2º são aquelas 6 hipóteses. Fica sujeita, no que couber, às sanções previstas no seu artigo 3º, ou seja, está estendendo. E o parágrafo único, com todo respeito, está dando mais uma dor de cabeça para o agente público. Né? O que ele fala no parágrafo único? Ó, você foi o causador da discriminação contra orientação sexual, você vai responder processo administrativo também. Ó. O infrator, quando agente do poder público, terá a conduta averiguada por meio de procedimento de apuração instaurado por órgão competente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Então, está aí para vocês, o cara vai responder. Né? Artigo 7º, vamos lá. O artigo 7º diz o seguinte, tá? Tanto na lei, até agora na nossa aula, tá? Nós estamos falando o seguinte, não, é pessoa jurídica, tá? Não é a pessoa jurídica, isso vai ser julgado dentro do Poder Executivo Estadual, isso não é referente ao poder judiciário. Tá? O artigo 7º vai falar qual local dentro da máquina pública mineira que será responsável por estes procedimentos. Né? Então, lá, o procedimento administrativo, tudo isso aqui é um procedimento administrativo, será iniciado pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Minas Gerais, CONET-MG,
mediante requerimento. Tá? Então, é o seguinte, qual que é o órgão responsável? CONED-MG. CONED-MG. E aí, professor, quem que pode iniciar esse procedimento? Primeiro, a vítima. A vítima. Ou de seu representante legal, por exemplo, se o cara for incapaz, o representante legal. Então, quem que pode? Primeiro, qual é o local, aonde que tem que ser requerido? No CONED. Quem pode requerer? 3 hipóteses. Primeiro, a própria vítima ou seu representante legal. Tranquilo. Faz sentido? Coerente? 2, de entidade de defesa de direitos humanos em nome da vítima. Não, o Conselho Estadual de Direitos Humanos, em nome da vítima tal do episódio, vamos entrar com um procedimento, com requerimento lá, ó, com processo administrativo no CONED. Pronto. Ou autoridade competente. Por exemplo, a autoridade competente, um delegado de polícia identificou, tem um boletim de ocorrência nesse sentido, o que ele faz? Ele já manda para o CONED para apurar aí as responsabilidades da empresa. Tá? Parágrafo único. Então, voltando aqui, então, quem que pode, ó, qual que é o órgão? CONED. 3 pessoas são legítimas para iniciar o processo. Primeiro, a vítima ou seu representante. 2, o Conselho Estadual de Direitos Humanos em nome da vítima. Terceiro, a autoridade competente. Tá? Autoridade competente. Parágrafo único. Tá? Ó, então, você pode, já temos aqui, as pessoas legítimas para solicitar o requerimento junto ao CONED. O requerimento deverá, agora, o parágrafo único vai definir requisitos para esse requerimento. Ó. O requerimento deverá ser instruído com 3 coisas. Registro de ocorrência do fato lavrado em órgão oficial. O que é isso? Boletim de ocorrência. 2, representação criminal. O que é representação criminal? Você não fez o boletim de ocorrência, o advogado da vítima já fez logo uma peça de representação direto para o Poder Judiciário. Então, essa peça, que já foi direto para o Poder Judiciário, pode ser utilizada para requerer o procedimento administrativo contra a empresa no CONED. Faz sentido, né? E, finalmente, você pode, você mesmo, e você colocar um rol de testemunhas, sem polícia, sem representação policial. Você pode, nesse requerimento aqui, definir um rol de testemunhas aí para iniciar o processo no CONED. Fechou? Artigo 8º. O CONED poderá celebrar termos de cooperação com conselhos municipais, visando facilitar encaminhamento de denúncias provenientes do interior do Estado de Minas Gerais. Ou seja, o CONED pode fazer um termo de cooperação técnica com a Prefeitura de Varginha, que na Prefeitura de Varginha tem um Conselho Estadual de Direitos Humanos. Pronto, pode, né? Pode fazer, então, ele pode fazer aí, lavrar termos de cooperação. O artigo 9º é muito interessante, muito importante. Qual que é o órgão responsável para julgar tudo isso aí? Dentro da máquina, dentro do Poder Executivo Estadual. Qual que vai ser o órgão responsável para aceitar esse requerimento, para abrir o procedimento? CONED, não é isso? CONED. Dentro do CONED, o legislador criou uma comissão especial. Então, qual que é exatamente o local onde será transitado tudo isso? Vai ser a comissão estadual que está vinculado na estrutura do CONED de Minas Gerais. Então, é uma comissão estadual. Isso pode ser pegadinha, tá? Pode ser pegadinha. E essa comissão estadual tem 4 atribuições importantes. Ó. Receber a denúncia, instaurar e conduzir o procedimento. Ele vai receber, vai verificar se realmente procede ou não procede, se tem elementos ali que você pode prosseguir o processo. Né? Depois, ó, instaurar e conduzir o procedimento administrativo e aplicar a penalidade, que é lá do artigo 3º, uma daquelas 7, né? E elaborar seu regimento interno. Vamos lá. Então, é a Comissão Estadual do CONED. Comigo aqui. Receber denúncia de manifestação de discriminação, coação, atentado contra os direitos das pessoas em razão de sua orientação sexual, praticada por dirigente, preposto ou empregado de pessoa jurídica de direito público ou privado, no exercício de suas atividades profissionais. Então, ele recebe a denúncia da manifestação lá. 2. Instaurar e conduzir o procedimento administrativo para a apuração das denúncias de que trata o inciso anterior. E, finalmente, aplicar as penalidades previstas no artigo 3º e elaborar seu regimento interno, que tem que ter
ainda mais é julgamento e tal, você tem que ter todo um regulamento aí interno para reger as regras internas lá da comissão especial. Interessante, comissão especial. Artigo 10º. Comissão especial, aquela que vai receber, instaurar, conduzir e aplicar a penalidade. Será composto por 5 membros, 2 escolhidos entre os membros do CONED, 1 escolhido por entidade representativa do movimento homossexual da sede de Minas Gerais, 1 escolhido pelas entidades empresariais no âmbito estadual. Claro, você tem que colocar o quê? Você tem que colocar representante dos empresários lá, né? Então tem que ser 1 representante dos homossexuais, outro das empresas, né? 2 lá do CONED. E, finalmente, 1 com a função de coordenador, indicado pela Subsecretaria de Direitos Humanos do Estado, né? Ou seja, 1 vai ser indicado pelo secretário de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Esportes, né? Então, temos a composição. Esse artigo 10º aqui, ele visa regulamentar o artigo 7º da Lei 14.170. Tá? Lá na Lei 14.170, não sei se vocês lembram, ele garante, nessa comissão estadual, um assento para a entidade representante do homossexual. Então, é o seguinte, o decreto está atendendo a prerrogativa da lei, tá? E ampliando um pouco mais. Então, está aqui o artigo 10º, que regulamenta o artigo 7º da Lei 14.170 de 2002. Dentro da comissão especial, tem alguns critérios aqui. Cada membro titular corresponde um suplente. Então, tem titular e suplente. Os membros mencionados nos incisos 2 e 3 dos homossexuais e das empresas deste artigo serão escolhidos de forma de resolução do CONED. Terceiro, os membros da comissão especial serão designados pelo governador para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Então, o examinador pode querer cobrar de vocês se você sabe qual que é o prazo do mandato dele. 2 por mais 2, né? São 5 pessoas. 11º. As decisões da comissão especial serão tomadas na forma do seu regimento interno e das disposições desse decreto, sem acrescentar muita coisa. Artigo 12º, muito importante esse 12º. As decisões da comissão especial caberá recurso com efeito suspensivo ao plenário do CONED e ao secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, sem prejuízo do respectivo controle jurisdicional. Tem 3 coisas aqui importantes. Primeiro, recurso com efeito suspensivo. Eu vou fazer um pequeno reforço pedagógico já sobre isso, mas em linhas gerais. Cara, a comissão especial do CONED puniu o estabelecimento com 30 dias de interdição. Pode. Rapaz, o cara já foi punido, decisão, pá, da comissão especial. Instaurou, julgou, todo aqueles prazos, tudo, né? E aí? Aí é o seguinte, o cara não concordou, ele entrou com recurso. Entrou com recurso com efeito suspensivo. O que é efeito? Embora ele já condenado, ele não concorda com essa decisão, tá? Ele vai pedir para recorrer, ele vai recorrer da decisão. Quando ele protocola o recurso, efeito suspensivo é o seguinte, ele vai suspender os efeitos da decisão. O efeito da decisão era 30 dias de interdição. Então, ele para, tá? A aplicação dessa decisão de 30 dias e aguarda até o recurso ser julgado. Ok? Fechou, né? Ele vai entrar com recurso aonde? 2 pessoas. 2 pessoas que podem receber esse recurso para avaliar. Primeiro, o plenário do próprio CONED. Tá? Então, você tem a comissão especial, tá? A comissão, tá? Sentenciou o cara. Então, o cara não concorda. Então, ele vai subir 2 instâncias. Primeiro, ao próprio CONED, Conselho do CONED. E o segundo, ao secretário de Estado. Secretário de Estado. Então, tá aí, galera. Fechou. Ó. O plenário do CONED, para julgar esse recurso com efeito suspensivo, e ao secretário de Estado,
de Desenvolvimento Social e Esportes. Beleza, segundo assunto. Terceiro assunto, nesse artigo aí, muito importante, olha só, sem prejuízo do respectivo controle jurisdicional. O que acontece aqui? Agora, em qualquer momento, ele pode solicitar a justiça para dirimir isso aqui. Ele vai lá, vou entrar com recurso suspensivo, porcaria nenhuma, logo já vou derrubar isso aí direto na justiça, entra com uma ação lá, com mandado de segurança, ó, direto na justiça. Pode. Então, ele pode entrar direto na justiça, ok? Ele pode entrar com recurso de efeito suspensivo para o plenário do CONED ou para o secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes. Fechou. Sobre o recurso de efeito suspensivo, pequena ajuda à memória para vocês, ele está previsto na Lei 13.105 de 2015, né, do novo Código de Processo Civil, e é o seguinte, efeito que tem certos recursos que suspende a eficácia da decisão até o julgamento final, impossibilitando a execução, mesmo que provisória, pela parte vencedora da decisão recorrida. Só para completar, para enriquecer nossa aula, né? A regra que os recursos sejam recebidos com efeito suspensivo, porém, há casos excepcionais, normalmente de caráter emergencial, onde o juízo caberá o recurso unicamente pelo efeito devolutivo, determinando o prosseguimento do efeito. Aí, quem quiser mais, fundamentos aí, os artigos do Código Penal e os artigos do Código Civil, Processo Civil e os artigos do Código Penal. Pronto. Seguinte, execução da penalidade. O que acontece aqui? O artigo 13º diz o seguinte, são quantas penalidades previstas? São 7. Aqui vai falar quem que tem a obrigatoriedade de realmente executar a penalidade, fazer acontecer. Primeiro, que é a penalidade do quê? De advertência. Ó, a comissão espacial cabe o caso da advertência. Então, ela vai ter que fazer um documento advertindo o estabelecimento, pessoa jurídica, direito público ou privado, do ocorrido. A segunda, que é o dinheiro, a multa. Quem? Ó, Secretaria de Estado de Fazenda. Aí, as demais, de 3 a 7, tá? São os respectivos órgãos. Por exemplo, isenção fiscal, né? Lá, aquele item lá da isenção fiscal, vai lá para a Secretaria de Indústria e Comércio, que concede as isenções. Então, são as 3 pessoas aqui. Tá? Aí, só para falar, ó, advertência, tá vendo? Ó, multa, ó, suspensão, interdição, inabilitação, rescisão do contrato, inabilitação. São as 7 multas previstas. 14º, o órgão oficial dos poderes do Estado deverá, sob orientação da comissão especial, convencionar, distribuir gratuitamente material gráfico com inteiro teor da Lei 14.170 e deste decreto. Ou seja, ele quer publicizar todas as informações sobre os direitos aí dessa lei, né? Aí, acabamos com a lei aí, 15º. Aécio Neves, presidente, ele era o governador do estado na época. Bacana, fechou. Terminamos a aula aí. Tranquilo, facinho, né? E aí, gostou da aula? 10, né? Assunto tranquilo, assunto fácil, com bastante coerência. Deu para explorar todos os artigos. E vamos fechar com Aristóteles, né? Um grande filósofo grego aí, né? A alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar aprender ainda mais, né? Ou seja, quanto mais você aprende, mais feliz você fica, isso motiva para aprender mais ainda. Eu sou motivado por isso, com certeza. Forte abraço, fico com Deus. Clique lá.